Olá, hoje a gente vai desvendar os argumentos de uma obra que marcou época no espiritismo, Espíritos e Médiuns, de Leon Denis, lá de 1921. É um livro que, se propõe a construir um caso bem racional para a existência de um mundo invisível. Vamos ver como ele faz isso? E tudo começa com essa pergunta, que é o motor do livro todo. Será que a ciência, com todo o seu método rigoroso, seria capaz de provar que existe vida depois da morte? Pode parecer uma ideia de outro mundo, né? Mas no comecinho do século XX, essa não era só uma questão de fé, não. Era uma investigação que muitos cientistas levaram bem a sério. Essa busca por provas nos leva direto para a nossa primeira sessão. A proposta de Leon Denis não era baseada em achismo ou crença cega. A ideia era aplicar um método científico aos fenômenos espirituais, algo que ele batizou de espiritualismo experimental. Vamos tentar imaginar o cenário da época. Um mundo fascinado com as novas descobertas da ciência, a eletricidade, os raios-x, tudo isso. E é nesse contexto que o livro joga sua ideia mais radical. E se a gente tratasse o mundo invisível não como superstição, mas como um campo novo, pronto para ser explorado com observação e experimento? Para construir esse argumento, o Denis não se baseia em qualquer um. Ele traz gente de peso, como o William Crookes. Crookes era um dos cientistas mais respeitados da sua época, sabe? Ele descobriu um elemento químico, o tálio. E olha a força dessa frase dele. Não é a fala de um crente, é a de um cientista que bate o martelo e diz, eu vi, aconteceu. E não era só ele, não. Tinha também o Oliver Lodge, um pioneiro da tecnologia de rádio, uma figura super importante no meio acadêmico britânico, e ele diz basicamente a mesma coisa. A convicção dele não veio da fé, mas de provas que ele considerava científicas. Isso mostra que essa ideia não era algo marginal, de um grupinho isolado. E para fechar, temos Cesare Lombroso. Pensa bem, o pai da criminologia moderna. Um cara conhecido pelo seu ceticismo, pelo método empírico. Quando uma mente como a dele chega à conclusão de que os fenômenos indicam uma ação dos mortos, o argumento de Denis ganha um peso enorme, né? Certo. Mas então, que tipo de provas eram essas que convenceram essa turma? Agora a gente vai dar uma olhada nos exemplos concretos que o livro usa como evidência. Aqui a gente vê o lado experimental da coisa em ação. Essa tabela resume as sessões com uma médium bem famosa, a Eusápia Paladino. E olha só quem estava observando. Não era qualquer um, eram professores físicos, até o diretor do Observatório Astronômico de Milão. E eles registraram coisas como levitação, aparições, tudo isso em condições controladas, com a médium amarrada para evitar qualquer tipo de fraude. Mas nem só de experimentos frios vive o livro. Em total contraste com a tabela, ele também traz evidências muito pessoais, muito emocionantes. Esse aqui é o relato de um pastor sobre a comunicação que ele teve com o filho Ruperto, que tinha morrido na guerra. O que convenceu o pai não foi um objeto flutuando, mas os detalhes super íntimos que só o filho dele poderia saber. Então, o ponto principal é esse. Para o Denis e para os pesquisadores que ele cita, a combinação desses fenômenos físicos observados em laboratório, com essas comunicações cheias de detalhes pessoais, formava um conjunto de evidências. A conclusão a que eles chegaram? Simples. O mundo invisível era real e habitado por quem já viveu aqui. Tá, mas como é que essa comunicação acontecia? Qual era o mecanismo por trás disso tudo? Bom, segundo o livro, a resposta está numa figura central de todo esse processo, o médium. O livro define a mediunidade de um jeito bem direto. Não se trata de um poder sobrenatural, mas sim de um conjunto de faculdades humanas que todo mundo tem em algum grau. Só que em algumas pessoas, essas faculdades são mais desenvolvidas, e elas conseguem funcionar como uma ponte entre as duas dimensões. E aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Como um espírito que não tem um corpo de carne e osso consegue interagir com o nosso mundo? A teoria apresentada para isso é a do perispírito, ou corpo fluídico. A ideia é que a alma tem um tipo de invólucro semimaterial, que não se destrói com a morte do corpo, e seria através desse invólucro que um espírito poderia mover um objeto ou se comunicar. Ok, se a comunicação é possível, então como praticá-la de um jeito seguro e ético? O livro leva essa pergunta muito a sério. Ele não trata o assunto como uma brincadeira, mas sim como algo sério, com regras e riscos bem definidos. Basicamente, o Denis recomenda 3 passos essenciais para uma sessão. Primeiro, a oração, para alinhar a intenção. Depois, o recolhimento, para criar um ambiente mental focado. E por último, uma atitude moral. Porque, segundo a teoria, a qualidade dos espíritos que são atraídos depende diretamente da qualidade moral de quem está participando.
O Denis também faz um alerta bem forte sobre dois perigos éticos gigantescos. O orgulho, que é quando o médium começa a achar que o poder é dele, e o lucro, que é transformar em comércio algo que deveria ser uma dádiva. Segundo ele, cair nessas armadilhas acaba corrompendo a mediunidade e afastando as boas influências. E aí, a gente chega no ponto central da obra. Porque para o Leon Denis, provar que a alma sobrevive à morte não era o objetivo final. Era só o começo de algo muito maior, a construção de uma nova filosofia de vida. Essa lista aqui resume muito bem a visão do autor. Ele não viu o espiritismo só como um monte de fenômenos curiosos. Para ele, era uma doutrina capaz de juntar ciência e religião, de provar que a gente continua evoluindo depois da morte e, talvez o mais importante, de trazer consolo e um senso de responsabilidade moral muito forte. No fim das contas, o argumento final é transformador. Saber que a vida continua, que a gente continua conectado com quem já partiu, isso não seria apenas uma informação interessante. Seria, na verdade, uma ferramenta para viver melhor, aqui e agora. Para entender as dificuldades como parte de um processo e para nos dar motivação para sermos pessoas melhores. E a gente encerra com a pergunta que o livro deixa ecoando na nossa cabeça. Independente de acreditar ou não em tudo isso, a questão é poderosa. Se o mundo invisível fosse comprovado como real, como é que isso mudaria a forma como a gente vive, como nos relacionamos e como encaramos o nosso próprio futuro? É uma reflexão que, com certeza, vai muito além de 1921.